Capítulo 2. A Flor de Utah. Este não é o lugar para celebrar as provações e privações sofridas pelos imigrantes mormons antes de chegarem a seu refúgio final. Das margens do Mississippi até as vertentes ocidentais das Montanhas Rochosas, eles haviam lutado com uma constância quase sem paralelo na história. O homem selvagem e o animal selvagem, a fome, a sede, a fadiga e a doença. Cada obstáculo que a natureza pôs no seu caminho foi transposto com uma tenacidade anglo-saxã. Contudo, a longa viagem e os terrores acumulados haviam abalado os corações dos mais corajosos deles. Não houve um que não tivesse caído de joelhos numa prece sentida quando divisaram a seus pés o amplo vale de Utah, banhado de sol, e souberam por seu chefe que aquela era a terra prometida, e que aquelas terras virgens deveriam ser deles para todo sempre. Young logo se provou um hábil administrador, bem como um chefe decidido. Foram traçados mapas e projetos que esboçavam a futura cidade. Em toda sua volta, fazendas foram demarcadas e distribuídas segundo a posição de cada indivíduo. O comerciante foi encaminhado para o seu negócio e o artesão para o seu ofício. Na cidade, ruas e praças brotavam como num passe de mágica. No campo, drenavam-se e cercavam-se, plantavam-se e limpavam-se até que o verão seguinte viu toda a região dourada com os trigais. Tudo prosperava na estranha colônia. Acima de tudo, o grande templo que eles erguiam no centro da cidade ficava cada vez mais alto e maior. Desde os primeiros alvores da aurora até o fim do crepúsculo, o tinido do martelo e o som áspero da serra nunca estavam ausentes no monumento que os imigrantes erigiram àquele que os guiara em segurança em meio a tantos perigos. Os dois párias, John Ferrier e a menininha que havia partilhado sua sorte e sido adotado como sua filha, acompanharam os Mormons até o fim de sua grande peregrinação. A pequena Lucy Ferrier foi conduzida de maneira bastante confortável no carroção do ancião Stangerson, um abrigo que ela partilhava com as 3 esposas do Mormon e seu filho, um menino voluntarioso e atrevido de 12 anos. Tendo se refeito com a elasticidade da infância, do choque causado pela morte da mãe, ela logo se tornou a queridinha das mulheres e se resignou à sua nova vida nessa casa móvel coberta de lona. Nesse meio tempo, Ferrier, tendo se recuperado de suas privações, distinguiu-se como um guia útil e incansável caçador. Ganhou tão rapidamente a estima de seus novos companheiros que, quando chegaram ao fim de suas perambulações, foi decidido por unanimidade que ele deveria receber um trato de terra tão grande e fértil quanto qualquer dos colonos, com exceção do próprio Young e de Stangerson, Campbell, Johnston e Dreber, que eram os principais anciões. Na fazenda ali adquirida, John Ferrier construiu uma sólida casa de troncos, que recebeu tantos acréscimos em anos subsequentes e se transformou numa espaçosa vivenda. Era um homem de mentalidade prática, arguto nos negócios e habilidoso com as mãos. Sua constituição de ferro lhe permitia trabalhar da manhã à noite na melhoria e no cultivo de suas terras. Ocorreu assim que sua fazenda e tudo que lhe pertencia prosperaram barbaramente. Em 3 anos, estava em situação melhor que seus vizinhos. Em 6 estava abastado, em 9 estava rico, e em 12 não havia meia dúzia de homens em toda Salt Lake City que se lhe comparasse. Do grande mar interior até as distantes montanhas Wasatch, não havia nome mais conhecido que o de John Ferrier. Havia um ponto, e apenas um, em que ele ofendia as suscetibilidades de seus correligionários. Nenhum argumento ou persuasão pôde jamais induzi-lo a fundar um harém, à maneira de seus companheiros. Nunca deu razões para sua persistente recusa, contentando-se em prosseguir resoluta e inflexivelmente em sua determinação. Alguns o acusavam de indiferença à religião que adotara, outros atribuíam aquilo à cobiça por riquezas e à relutância em incorrer em gastos. Outros ainda falavam de algum caso de amor da juventude e de uma moça loura que definhara à margem do Atlântico. Fosse qual fosse a razão, Ferrier permanecia estritamente celibatário. Em todos os demais aspectos, conformava-se à religião da jovem colônia e ganhou fama de ser um homem reto e ortodoxo. Lucy Ferrier cresceu na casa de troncos e ajudava seu pai adotivo em todos os seus empreendimentos. O ar vivo da montanha e o odor balsâmico dos pinheiros foram a ama e a mãe da menina. Ano após ano, ela foi ficando cada vez mais alta e forte, as faces mais coradas e o passo mais elástico. Muitos
dos que passavam pela estrada principal que cortava a fazenda de Ferrier sentiam reviver em suas mentes pensamentos esquecidos havia muito tempo quando viam a figurinha da menina saltitando pelos trigais ou a encontravam montada no arisco cavalo do pai, conduzindo com toda a facilidade e graça de uma verdadeira filha do oeste. Assim, o botão transformou-se numa flor, e o ano que viu seu pai como o mais rico dos fazendeiros fez dela o mais lindo espécime de jovem americana que podia ser encontrado em toda a costa do Pacífico. Não foi o pai, contudo, quem primeiro descobriu que a criança se transformara na mulher. Isso raramente acontece nesses casos. Essa mudança misteriosa é demasiadamente sutil e gradual para ser medida por datas. A própria donzela dá-se ainda menos conta disso, até que o tom de uma voz ou toque de uma mão lhe deixe o coração palpitando no peito, e ela aprenda, com um misto de orgulho e medo, que uma nova e mais ampla natureza despertou dentro de si. São poucas as que não conseguem se lembrar desse dia e recordar aquele pequeno incidente que anunciou a aurora de uma nova vida. No caso de Lucie Ferrier, a ocasião foi bastante séria em si mesma, independentemente de sua futura influência em seu destino e no de muitos outros. Era uma manhã quente de junho, e os santos dos últimos dias estavam atarefados como as abelhas, cuja colmeia havia escolhido como emblema. Nos campos e nas ruas elevava-se o mesmo zumbido de indústria humana. Pelas estradas empoeiradas desfilavam longas fileiras de burros pesadamente carregados, todos rumando para o oeste, pois a febre do ouro começara na Califórnia, e a rota terrestre passava pela cidade do eleito. Viam-se também nelas rebanhos de ovelhas e bois vindos das pastagens distantes, e cortejos de imigrantes cansados, homens e cavalos igualmente fatigados após uma interminável jornada. Através dessa aglomeração multicor, abrindo caminho com a habilidade de uma amazona consumada, galopava Lucie Ferrier, o rosto claro, corado com o exercício, e os longos cabelos castanhos flutuando atrás de si. O pai lhe dera uma incumbência na cidade, e sorria como fizera muitas vezes antes, com todo o destemor da juventude, pensando apenas em sua tarefa e como se devia ser desempenhada. Os aventureiros empoeirados contemplava-na com espanto, e até os índios impassíveis, viajando com suas peles, emergiam de seu costumeiro estoicismo, maravilhando-se com a beleza da jovem cara pálida. Lucie chegara aos arredores da cidade quando viu a estrada bloqueada por um grande rebanho de gado, conduzido por meia dúzia de vaqueiros rudes vindos da planície. Em sua impaciência tentou transpor esse obstáculo empurrando seu cavalo no que lhe pareceu uma brecha. Mal entrara nela, porém, os animais se juntaram atrás de si, e ela viu completamente mergulhada naquela torrente de bois de chifres compridos e olhos ferozes. Acostumada como estava a lidar com o gado, não ficou alarmada com a situação, tirando proveito de todas as oportunidades para impelir seu cavalo na esperança de abrir caminho. Infelizmente, os chifres de uma das criaturas, por acidente ou desígnio, espetaram com força a ilharga do cavalo, deixando-o enlouquecido. Incontinente, o animal empinou-se sobre as patas traseiras com um bufar de uma fúria e pôs-se a pinotear de tal maneira que teria lançado fora da sela qualquer cavaleiro menos hábil. A situação era perigosíssima. Cada arremetida do cavalo excitado o jogava novamente contra os chifres, e mais o enfurecia. Só que a moça podia fazer era se manter na sela, mas um escorregão significaria uma morte terrível sob as patas dos pesados e apavorados animais. Pouco acostumado à emergência repentina, sua cabeça começava a girar, e sua mão afrouxava da rédea. Sufocada pela nuvem de poeira que se levantava e pelo fedor dos animais que se debatiam, ela poderia ter se desesperado, não tivesse sido uma voz amiga a seu lado que lhe prometeu ajuda. No mesmo instante, uma mão morena e vigorosa agarrou o cavalo assustado pelo freio, e abrindo caminho à força através do rebanho, logo a levou para fora. Não estás ferida, eu espero, senhorita, disse respeitosamente o Salvador. Ela fitou-lhe o semblante sombrio e intenso e não pôde conter o riso. Estou terrivelmente assustada, disse ingenuamente. Quem diria que o Poncho teria tanto medo de um bando de vacas? Graças a Deus manteve-se firme na cela, disse o outro gravemente. Era um rapaz alto de aspecto rude, montado num vigoroso ruano, com um traje grosseiro de um caçador e uma comprida carabina a tiracolo. Creio que é filha de John Ferrier, observou ele. Eu a vi sair da casa dele. Quando o vir, pergunte se ainda se lembra dos Jefferson Hopes, de St. Louis. Se for o mesmo Ferrier, meu pai e eles foram muito amigos. Não seria melhor o senhor mesmo ir indagar? Perguntou ela timidamente. O rapaz pareceu gostar da sugestão, e seus olhos escuros cintilaram de satisfação.
Farei isso, disse. Passamos 2 meses na montanha e não estamos lá muito apresentáveis para uma visita. Ele terá de nos aceitar como estamos. Ele tem muito a lhe agradecer, e eu também, respondeu ela. Ele gosta muito de mim. Se uma dessas vacas tivesse pulado sobre mim, ele nunca mais se recuperaria. Nem eu, disse seu companheiro. O senhor? Bem, não vejo por que isso o afetaria muito. Não é nem mesmo um amigo nosso? A face sombria do jovem caçador ficou tão triste a essa observação que Lucie Ferrier pôs-se a rir. Ouça, não foi isso que quis dizer, falou. Claro que agora é um amigo. Deve ir nos visitar. Bem, mas preciso ir andando, ou meu pai nunca mais me confiará uma missão. Adeus. Adeus, respondeu ele, levantando seu largo sombreiro e curvando-se sobre a mãozinha da moça. Ela rodou seu cavalo, fustigou-o com seu chicote e disparou pela larga estrada em meio a uma nuvem de poeira. O jovem Jefferson Hope seguiu em frente com seus companheiros desalentados e taciturno. Eles haviam estado nas montanhas de Nevada procurando prata e voltavam para Salt Lake City na esperança de levantar capital suficiente para explorar alguns veios que tinham descoberto. Ele estivera tão entusiasmado quanto qualquer um deles com o negócio até que súbito incidente desviara seu pensamento para outro canal. A visão da bela jovem, franca e saudável como as brisas da serra, agitara as profundezas do seu vulcânico e indômito coração. Quando ela desapareceu de sua vista, ele percebeu que chegara um momento crítico em sua vida, e que nem as especulações com pratas nem qualquer outras questões poderiam jamais ser tão importantes para ele como esse novo e absorvente sentimento. O amor que brotara em seu coração não era o capricho súbito e imutável de um menino, mas a paixão arrebatada e ardente de um homem de vontade forte e temperamento impetuoso. Estava acostumado a ser bem-sucedido em tudo em que empreendia. Jurou em seu coração que no que dependesse de esforço e perseverança humana, dessa vez não fracassaria. Fez uma visita a John Ferrier aquela noite, e voltou muitas vezes até que seu rosto se tornou familiar na fazenda. John, isolado no vale e absorto em seu trabalho, tivera pouca oportunidade de ter notícia do mundo exterior durante os últimos 12 anos. Jefferson Hope podia lhe contar tudo isso num estilo que interessava tanto a ele quanto a Lucy. Ele fora um pioneiro na Califórnia e podia narrar muitos casos estranhos de fortunas feitas e perdidas naqueles dias belos e turbulentos. Fora também batedor, caçador, mineiro e vaqueiro. Onde quer que aventuras arrebatadoras tivessem se oferecido, Jefferson Hope lá estivera à procura delas. Logo se tornou o predileto do velho fazendeiro, que falava com eloquência de suas virtudes. Nessas ocasiões, Lucy se calava, mas suas faces ruborizadas e seus olhos brilhantes e felizes mostravam muito claramente que seu jovem coração já não lhe pertencia. Seu honrado pai talvez não tivesse notado esses sintomas, mas eles certamente não passavam despercebidos ao homem que lhe conquistara a afeição. Era uma tarde de verão, quando ele veio galopando pela estrada e parou junto à porteira. Ela estava à porta e desceu para encontrá-lo. Ele jogou a rédea sobre a cerca e tomou a trilha. Estou de partida, Lucy, disse, tomando-lhe as mãos nas suas e fitando-lhe ternamente o rosto. Não vou lhe pedir que venha comigo agora, mas estará disposta a partir comigo quando eu voltar? E quando será isso? Perguntou ela, corando e rindo. Passarei uns 2 meses fora, mas voltarei para buscá-la, minha querida. Ninguém poderá se interpor entre nós. E quanto ao meu pai? Ele deu seu consentimento, contanto que ponhamos essas minas em boas condições de funcionamento. Não tenho nenhum temor por esse lado. Ah, bem, é claro. Se você e meu pai já acertaram tudo, não há mais nada a dizer, sussurrou ela, a face contra o peito largo do rapaz. Graças a Deus, disse ele com voz rouca, inclinando-se para beijá-la. Está então decidido. Quanto mais eu ficar, mais difícil será partir. Estão à minha espera no canyon. Adeus, minha querida, adeus. Em 2 meses você me verá. Desvencilhou-se dela enquanto falava e jogando-se sobre o cavalo, partiu num galope furioso, sem olhar sequer para o lado, como se temendo fraquejar em sua resolução se relanceasse o que deixava. Ela ficou junto à porteira, fitando até que ele sumiu da vista. Depois caminhou de volta para casa, a moça mais feliz de todo o Utah.